25 de novembro de 2024, 21 horas e 54 minutos, 23 graus. Bom, se você clicou nesse vídeo, provavelmente o título chamou a atenção, ou talvez a foto desse vídeo talvez tenha chamado a atenção. Eu quis fazer esse vídeo porque eu adoro correr, amo corridas, corro desde os 14 anos, atualmente tenho 28, e nunca teve uma explicação, talvez, de saúde, provavelmente, eu sabia que poderia me fazer bem, mas eu corria porque eu gostava, simples assim, porque acho legal, porque, enfim, libera endorfina e todas essas coisas que fazem bem para a saúde física e mental. E a corrida se tornou um artifício, eu não sei explicar muito bem, mas algo até um pouco espiritual, porque eu sempre encontrava algumas respostas durante as minhas corridas. E, bom, hoje não foi diferente. É que é meio estranho essa quebra de espaço-tempo, porque, não sei, mas eu preciso tirar referência do que eu tô vivendo agora, nesse momento. Porque o intuito realmente é trazer reflexão, né, nesses vídeos e, enfim, é um recorte da minha existência. E hoje, especificamente, tive um dia ruim, como qualquer outro ser humano na face da Terra tem, normal, algo totalmente normal. E junto desse dia ruim veio as crises existenciais e tudo mais. E aí, hoje eu consegui ver um pouco por uma outra perspectiva, porque geralmente quando nós estamos nos dias ruins, nós só conseguimos focar naquilo que é ruim, né? Nós tendemos a direcionar nossa atenção, nossos pensamentos, a forma como nós olhamos para a vida, tanto quanto embaçado, digamos assim, fica mais obscuro, até porque dizem que é melhor a gente não tomar nenhuma decisão importante nesses dias, porque nós estamos com o nosso emocional todo bagunçado, os pensamentos todos embrulhados, como se fosse um nó mesmo. Então a gente não tem muita clareza do que nós estamos fazendo quando estamos em um dia ruim. E aí, hoje especificamente foi diferente em comparação a todos os outros maiores dias ruins que eu tive. Hoje foi diferente, acabei conseguindo enxergar beleza, mesmo num dia ruim, mesmo num dia caótico, internamente falando, porque os nossos monstros, né, os nossos pensamentos super autodestrutivos, nos dias ruins eles são super potencializados, é como se os monstros saíssem assim da caverna e tipo super raivosos e aí você fica até meio assustado, você fala, caramba, tipo, assustada no caso eu. Tipo assim, nossa, que é isso? O que tá acontecendo? Como dizem, né? Você tem que dar atenção pra isso que tá rolando dentro de você e não fugir e não também. É que a gente tenta fugir, né? A gente tenta escapar de si mesmo ou fugir de si mesmo, mas não tem como, né? É impossível. A gente vai estar com a gente até na hora que a gente morrer. Então não faz muito sentido querer fugir dos dias ruins e também dos próprios demônios, né? Porque eles vão estar ali, te esperando. E aí fica a escolha de você tentar acolher eles e entender o que está acontecendo ou ficar reprimindo. O que na maior parte do tempo é o que a gente faz normalmente. Muito difícil, eu acho que eu ainda nem aprendi. Eu tô lidando com esses demônios há tanto tempo e eu ainda não aprendi a acolher eles. Porque dentro de mim habita uma tirana, né? Um soldado, alguém nada flexível, assim. E essas vozes, elas são muito fortes, elas são muito autodestrutivas e nem um pouco gentis, né? Esses monstros, eles não são nem um pouco gentis, assim. Os meus não são, um pouquinho. E hoje eles estavam um pouco, assim, simpáticos, assim, tanto quanto raivosos, assim, por consequência de algumas escolhas que eu acabei fazendo não tão saudáveis. E aí,
naturalmente eu já me cobro, e aí quando acontece algo assim eu já me cobro mais, um pouco mais do que o normal, né? Então tenho uma dificuldade de lidar com erros, né? E tudo mais. Que inclusive eu soltei uma hoje que eu estava cansada de errar. Mas aí eu tenho que lembrar que eu sou um ser humano, né? Que eu sou só um ser humano, sou uma humana aqui e tal. Faz parte do rolê. Então a beleza que eu consegui encontrar nesse dia caótico, dia ruim, foram situações, né? Coisas que normalmente nós não observamos quando estamos mais presentes, digamos assim. Porque propositalmente, como eu percebi, como eu analisei que eu estava num dia ruim e não estava muito bem, propositalmente eu quis evitar inúmeros estímulos que pudessem me trazer qualquer tipo de sensação intensa, seja um prazer enorme, seja algo até importante também, ao contrário, algo muito negativo. Então eu queria realmente, propositalmente, viver num estado de neutralidade, digamos assim, no dia. Escolhi isso de forma mais consciente, digamos, tipo, tá, eu vou arcar com as minhas responsabilidades, obviamente, vou fazer o meu trabalho, vou me alimentar, fazer exercício, correr no caso. E é isso. Acho que o básico do básico eu fiz hoje. Realmente o básico do básico. Então, e além disso, eu realmente não quis fazer nada, absolutamente nada. E esse nada quer dizer realmente ficar olhando pro teto, olhando pra parede. E nesses momentos, no mundo que a gente tá vivendo hoje, acelerado e de produtividade, onde você, né, é a sociedade do desempenho, como é citado num livro chamado A Sociedade do Cansaço, que eu li recentemente. Nós estamos vivendo uma sociedade de desempenho e nós caímos nessa cilada assim, ó, super fácil, assim. E a gente é absorvendo isso pra gente como se o jeito certo de viver. Mas eu tenho as minhas desconfianças, assim, eu acho que não é esse o caminho. Eu sempre achei que o caminho da contemplação é um caminho mais assertivo. Assertivo? É assertivo, né? É um caminho que eu acho que faz mais sentido, digamos assim, para se viver, porque é um caminho que você dá mais atenção ao fluxo que existe dentro de nós, de pensamentos, de sentimentos, de emoções, de energia e tudo que há. Não quer dizer que o trabalho e a produtividade não sejam importantes. Já colocando aqui um parênteses, né, uma observação, eu não quero ficar indo para os extremos, tá? Isso é bom, isso é ruim, ou isso tá certo, isso tá errado, não também. Porque já vivi muito nos extremos e não quer dizer que eu esteja alinhada no momento ou que eu esteja. Ou que eu aprendi a fazer isso. É mentira, é ilusão. Eu tô aprendendo isso na prática, na verdade. Então eu tô tentando pelo menos trazer, pelo menos na minha fala, na minha comunicação, não levar isso para os extremos também. Então não quer dizer, se eu tô falando isso, quer dizer que eu já anulo a outra coisa. Não é isso. O trabalho é importante demais. Seu dever, ou sei lá, qual palavra que se queira usar, é aquilo que você cria para o mundo, aquilo que você deixa para o outro. E enfim, o seu servir, né? Isso eu acho muito importante. Todas as coisas são importantes para se viver bem. Todo mundo tá querendo buscar coisas para viver bem e para viver melhor e para ter uma vida melhor. Todo mundo quer isso, obviamente. Então a gente tenta buscar esses equilíbrios e a gente vai buscando, né? É muito difícil alcançar a perfeição e esse equilíbrio e tudo mais, enfim. Eu vou devaneando nos assuntos, né? Como vocês podem perceber. É meio difícil seguir uma linha de raciocínio. Mas voltando para a sociedade do cansaço, da produtividade e sociedade do desempenho e tudo mais, então eu não acho que realmente é um caminho muito assertivo para se viver. Claro que tem como tudo tem um lado positivo, um lado negativo e tudo mais. Você acaba aprendendo muita coisa, sendo produtivo, você acaba também se desenvolvendo em vários aspectos, o que é muito legal também. Mas, obviamente, tem o lado negativo, que daí você acaba se sentindo muita culpa quando você acaba não alcançando certos objetivos ou
Enfim, é, você não sendo tão produtivo, você acaba sentindo culpa e já passei muito por isso, ainda passo na real. E às vezes é exaustivo, né? É muito cansativo, às vezes realmente Sociedade do Cansaço. O nome do livro é emblemático, ele faz todo sentido. Então, diante disso, diante do dia que eu escolhi viver de forma mais neutra, naturalmente, automaticamente a gente fica mais presente, eu acho. Então, o que acontece? Eu evitei vários estímulos possíveis, e isso vai até dos estímulos mais simples até os mais potenciadores, os mais potenciais estímulos, digamos assim. E desde dos estímulos simples, eu digo colocar uma música. Não que eu não escutei hoje, eu até escutei, mas assim, bem menos do que geralmente eu escuto. Eu corri sem música. É, Se eu fiquei mais de, sei lá, 10 minutos na rede social, foi muito. Eu só peguei pra colocar algumas coisas que eu achei interessante e tal. Mas eu evitei muito, muito do que normalmente eu consumo. Eu adoro consumir, né, rede social, principalmente o YouTube, Instagram. Então acabei evitando ao máximo. E também, é, talvez alimentos que poderiam ser, tipo, hiperpalatáveis, que poderiam me trazer uma sensação de prazer muito intensa também. Eu acabei evitando, não que eu não comi algo, sei lá, gorduroso, até comi, mas enfim, minha alimentação sempre é um pouco. É muito difícil ter uma coisa super hiper palatável. Mas enfim, hoje foi o dia que eu escolhi para realmente não ter tantos estímulos e estar até mais presente no presente, faz com que a gente tenha uma observação mais contemplativa da realidade. Então, sei lá, enquanto eu tava caminhando até a minha casa, eu fui olhando ao redor e fui percebendo a beleza. O pôr do sol tava lindo, o céu tava incrível hoje. Eu sempre amei olhar o céu, sempre, desde sempre. Até porque eu tinha uma frase travada na minha cabeça que quando eu parasse de olhar o céu, provavelmente teria algo errado comigo. Não estaria bem, nem um pouco. Porque até quando eu não tô bem, eu tô olhando o céu. Então eu poderia estar bem lá no fundo do poço, provavelmente, se isso acontecesse. Então eu sempre gostei de olhar do céu. E aí eu olhei o céu e falei, cara, tá tão lindo e tal. E aí, em outra hora do dia, eu recebi um afeto, um abraço de quem eu amo. E quase no final do dia, era final do dia, já era noite. Eu tava olhando assim, tinha acabado de correr, tava olhando, tinha pessoas passeando e tal, cachorro, e um menino com uma criancinha, e a criança balançando, tipo, tava no balanço, né, balanço. E aquilo me emocionou, assim, tipo, eu fiquei olhando e falei, cara, tipo, entendeu? Assim, tem umas coisas muito simples do dia a dia que você só para pra observar. Eu não tava nem escutando música, porque geralmente eu adoro escutar música enquanto eu corro e depois que eu corro, porque acaba sendo uma inspiração pra mim, de certa forma. Então eu nem tava, eu só tava escutando o som ambiente e só olhando. Tipo, só isso. O que normalmente, sei lá, eu não sei se é a realidade da maioria das pessoas, mas enfim. Hoje em dia a gente tá sempre muito estimulado com várias coisas. Ou a gente tá lavando louça, escutando música no tempo e assistindo alguma coisa, ou fazendo. Tipo assim, é sempre fazendo alguma coisa, é sempre produzindo, é sempre. E eu pensei assim, cara, tem algo muito errado acontecendo, entendeu? Eu acho que intuitivamente, sei lá, é uma sensação de tipo, isso não tá legal. Eu acho que a gente precisa de apreciar o tédio às vezes. E nem às vezes, eu acho que todo dia é preciso, é necessário separar um tempo para o tédio. Então isso foi assim, até o final do dia, me trazendo mais perspectiva ampliada, de certa forma, e também mostrando que existe sim beleza nos dias que você está em crise existencial, nos dias ruins, nos dias que você está em conflito. Ainda existe, assim, e isso é bem interessante. Isso traz até um pouco de fé, eu acho. E eu acho que é isso que eu queria trazer. Uma coisa interessante na noite, eu voltei andando para minha casa e aí uma criancinha bem pequenininha, desconhecida, uma menina, passou por mim e falou assim: boa noite, boa tarde. Deu, oi, boa. Eu nem sei, acho que eu falei só oi, porque eu tava tão assim, tipo, eu achei tão bonitinha a forma dela falar.
Tipo, ela nem me conhece e tal, e é uma criança, e criança é uma coisa meio assim, né? Tipo, pô, criança. Tem uma certa leveza, né? Uma energia diferente. E eu achei engraçado que já tava de noite. E ela falou boa tarde. Sei lá, eu achei engraçado isso. Eu até escrevi sobre isso. Na escrita ficou engraçado, mas eu falando não sei se ficou tão engraçado assim. Tipo assim, aquela criança desconhecida me deu boa tarde, mas o engraçado é que já tava de noite. E o que importa, entendeu? E tipo, e o que importa? Eu tiro uma reflexão até disso. É de tipo assim, cara, a criança ela nem liga. Se era noite, ela falou boa tarde, ela só quis cumprimentar. Não importa se estava certo ou errado, se estava condizente com o que estava aparentando no céu, se estava de noite ou se estava de tarde. Entende? Não sei se deu pra entender. Mas, enfim. Acho que era isso que eu queria trazer. Eu não sei se ficou claro esse vídeo. Se. Porque eu vou me expressando e aí eu vou meio que abrindo muitas ramificações dentro da minha cabeça. É muito difícil às vezes eu seguir um raciocínio muito claro e tal. Enfim, não tem uma perfeição, né? E eu tô tentando ao máximo não me incomodar porque os traços perfeccionistas eles existem, né? Então a gente tenta vencer eles e tenta trazer um pouco de humanidade, da nossa humanidade e da nossa, enfim, da nossa imperfeição mesmo, porque todos nós somos imperfeitos. E é preciso, é necessário encontrar aceitação no caminho. Eu até achava que eu tinha aceitado algumas coisas, aí você percebe que não, também no meu caminho. Na minha terapia eu achei que eu tinha aceitado. Eu até acho que sim, aceitei algumas coisas, mas enfim. Isso pode ser assunto para um outro vídeo, mas o vídeo era mostrar que dava pra enxergar beleza nesses dias aí que são difíceis. É isso.